E aí, pessoal? Você já se perguntou como civilizações antigas, com recursos limitados, conseguiram criar obras tão incríveis que desafiam a lógica até hoje? Tipo, sério, a gente mal consegue construir um prédio reto hoje em dia, e os caras lá atrás estavam erguendo pirâmides, esculpindo cidades em montanhas e desenhando figuras gigantescas no chão que só podem ser vistas do céu. Linhas misteriosas em desertos remotos, estátuas colossais em ilhas isoladas e lendas de cidades perdidas no fundo do mar. Esses enigmas são mais do que simples curiosidades. Eles são desafios que continuam intrigando cientistas e historiadores. E é isso que a gente vai explorar hoje. Preparem o cérebro, porque vamos mergulhar nos mistérios mais antigos da humanidade que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Apertem os cintos porque a jornada vai começar agora. A gente começa nossa aventura no Peru, mais especificamente no deserto de Nazca, um lugar que guarda segredos milenares e fascinações sem fim. Imaginem só, um deserto árido, aparentemente comum, até que do alto, bum, uma revelação surpreendente. Centenas de linhas e figuras geométricas perfeitas se revelam. É como se o chão tivesse sido transformado em uma gigantesca tela de arte. São as linhas de Nazca, um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Essas linhas são tão precisas e extensas que desafiam nossa compreensão. Essas linhas, algumas com mais de 2000 anos, formam figuras de animais, plantas e seres estranhos, tão grandes que só podem ser vistas completamente do céu. É uma obra de arte monumental. É de pirar o cabeção, né? A precisão e a escala dessas linhas são simplesmente inacreditáveis. A primeira pergunta que surge é: como? Como eles conseguiram fazer isso? Como uma civilização antiga, sem aviões ou drones, conseguiu criar desenhos tão precisos e em escala tão colossal? É um verdadeiro quebra-cabeça. E a pergunta mais importante: por quê? Qual era o propósito dessas linhas? Qual era a finalidade dessas linhas? Será que serviam para algum propósito específico ou eram apenas decorativas? Será que eram um gigantesco calendário astronômico? Talvez um mapa das estrelas? Ou mensagens para deuses extraterrestres? A ideia de que seres de outro mundo possam estar envolvidos é intrigante. Alguns pesquisadores acreditam que as linhas de Nazca tenham sido usadas para rituais religiosos, talvez para serem vistas pelos deuses do alto. Uma conexão espiritual com o cosmos. Outros sugerem que as linhas marcam pontos importantes relacionados a fontes de água ou eventos astronômicos. Talvez fossem guias para a sobrevivência. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. O mistério permanece. A falta de registros escritos da cultura Nazca deixa um vácuo enorme na história. Um enigma que desafia os estudiosos. E isso, meus amigos, é o que torna tudo ainda mais intrigante. Cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas. É como se eles tivessem deixado um enigma gigante desenhado no chão para nos desafiar. Um quebra-cabeça que atravessa os séculos. E o mais legal é que, mesmo com toda a tecnologia de hoje, ainda não conseguimos decifrar completamente o significado das linhas de Nazca. Incrível, né? A busca pela verdade continua. E falando em lugares isolados, preparem os passaportes porque nossa próxima parada é a Ilha de Páscoa, um pontinho minúsculo no meio do Oceano Pacífico. Esta ilha remota é um dos lugares mais enigmáticos e fascinantes do planeta. Imaginem só, uma ilha vulcânica, isolada do mundo, com paisagens dramáticas e cabeças gigantescas de pedra olhando para o horizonte. Essas cabeças, conhecidas como moais, são verdadeiros ícones culturais. Os moais, como são chamados, são as maiores celebridades da Ilha de Páscoa. E não é para menos. Eles atraem turistas e estudiosos do mundo inteiro, todos curiosos para desvendar seus mistérios.
Essas estátuas monumentais, com quase 10 metros de altura e pesando toneladas, foram esculpidas entre os séculos 13 e 16 pelo povo Rapa Nui. Cada moai é uma obra-prima de engenharia e arte. Mas como? Essa é a pergunta que não quer calar. Como uma civilização tão isolada conseguiu realizar tal feito? Como uma civilização isolada, sem guindastes, tratores ou ferramentas de metal, conseguiu esculpir, transportar e erguer essas estátuas gigantescas? É um verdadeiro enigma da engenharia antiga. Alguns estudiosos acreditam que os Rapa Nui usaram cordas, troncos de árvores e alavancas para mover os moais. Mas ainda é difícil imaginar como eles realizaram essa tarefa colossal com sucesso. As teorias são muitas, mas a certeza é pouca. E tem mais. Qual era o significado dos moais? Representavam ancestrais importantes? Deuses? Protetores da ilha? Cada teoria adiciona uma camada de mistério. A falta de registros escritos da cultura Rapa Nui deixa um grande mistério no ar. Sem documentos, dependemos de lendas e tradições orais para entender seu passado. E para deixar tudo ainda mais intrigante, existem lendas que dizem que os moais andavam. Sim, andavam. Imagine só, essas enormes estátuas se movendo pela ilha. A tradição oral Rapa Nui conta que os líderes religiosos usavam seus poderes espirituais, o mana, para fazer os moais caminharem até seus locais de descanso. Esse poder espiritual era considerado sagrado e poderoso. Lenda ou não, a imagem dessas estátuas gigantes se movendo pela ilha é no mínimo fascinante, né? A Ilha de Páscoa continua a ser um dos maiores mistérios da humanidade. Um lugar onde a história e a lenda se entrelaçam de maneira mágica. Capítulo 3. A Atlântida. Realidade ou mito? Mergulhando no mistério. E claro, não poderíamos falar de mistérios antigos sem mencionar a lendária Atlântida, a civilização perdida que povoa o imaginário humano há séculos. Desde que Platão a descreveu pela primeira vez, a Atlântida tem sido um símbolo de uma era dourada, um lugar onde a tecnologia e a cultura floresceram de maneiras que ainda hoje nos fascinam. A história da Atlântida é como um daqueles boatos que correm soltos. Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe ao certo se é verdade. É uma lenda que atravessa gerações, sempre envolta em um véu de mistério e especulação. A primeira menção à Atlântida aparece nos escritos do filósofo grego Platão, que a descreveu como uma ilha-cidade poderosa e tecnologicamente avançada, que teria existido no Oceano Atlântico há mais de 10.000 anos. Platão usou a Atlântida para ilustrar suas ideias sobre a política e a moralidade. Mas será que ele se baseou em fatos reais ou em pura ficção? Segundo Platão, Atlântida era um paraíso tecnológico e cultural, com um sistema político e social invejável. Era uma utopia onde a justiça e a sabedoria reinavam, um modelo de civilização que muitos sonham em encontrar. Mas, em um único dia, a ilha foi engolida pelo mar após uma série de terremotos e tsunamis, desaparecendo sem deixar rastros. Esse evento catastrófico é descrito com detalhes vívidos, quase como se Platão estivesse narrando um desastre real. Mas será que Atlântida realmente existiu? Ou era apenas uma alegoria criada por Platão para ilustrar suas ideias filosóficas? A questão permanece sem resposta, alimentando debates acalorados entre estudiosos e entusiastas. Essa é a pergunta que intriga historiadores, arqueólogos e aventureiros há séculos. A busca por Atlântida é uma jornada que mistura ciência, história e um pouco de fé. Alguns acreditam que Atlântida seja apenas um mito, uma fábula moral criada por Platão. Para esses céticos, a história serve como um aviso sobre os perigos da arrogância e da decadência. Outros, no entanto, defendem a existência real da ilha, buscando evidências em diferentes partes do mundo. Eles acreditam que, em algum lugar,
As ruínas de Atlântida ainda esperam para ser descobertas. Já pensaram se, em algum lugar do fundo do oceano, ruínas de uma civilização avançada estão esperando para serem descobertas? A ideia de encontrar Atlântida é tão emocionante quanto encontrar um tesouro perdido. A possibilidade, mesmo remota, é de arrepiar, né? É como se a Atlântida estivesse nos chamando, desafiando-nos a descobrir seus segredos. E essa é a magia da Atlântida, a capacidade de alimentar nossa imaginação e nos fazer questionar o que realmente sabemos sobre o passado. A lenda da Atlântida continua a inspirar e intrigar, mantendo viva a chama da curiosidade humana. E aí, qual desses mistérios antigos te deixou mais intrigado? As linhas misteriosas de Nazca? Os moais gigantes da Ilha de Páscoa? Ou a lendária Atlântida engolida pelo mar? O que é mais incrível é que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que temos hoje, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão. E talvez seja essa a beleza do passado, a capacidade de nos lembrar que ainda temos muito a aprender e que o mundo está cheio de segredos esperando para serem desvendados. E aí, qual desses mistérios você gostaria de ver resolvido primeiro? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis como esse. Um abraço e até a próxima!